Vamos dar início à nossa aula de Sociologia e o tema abordado se encontra na página 4, capítulo 23. Nós iremos falar sobre as novas perspectivas sociológicas, as relações pessoais na pós-modernidade. Então, para a gente entender um pouquinho sobre o que a gente vai falar sobre esse assunto, vamos relembrar, que a sociologia ela é uma ciência que surge durante o século XIX, como uma ciência que ela tem como uma intenção explicar transformações sociais e políticas. Então, o tema do nosso conteúdo, ele vai estar relacionado exatamente a essa explicação dessas transformações sociais e políticas que foram ocorrendo ao longo do tempo, principalmente com o advento da modernidade. Então, a gente vai abordar sobre o que é modernidade, de acordo com a análise sociológica, e também vamos tentar identificar algumas mudanças que ocorreram ao longo do tempo e tentar responder indagações tipo: será que tem relação com o desenvolvimento tecnológico que estamos vivenciando nas últimas décadas, a questão da modernidade? Será que ser moderno significa ser inovador e estar em constante processo de transformação? Então, essas são algumas indagações que a gente vai começar a analisar ao longo do conteúdo estudado. Então, antes da gente começar a definir o conceito de modernidade na análise sociológica, eu trouxe para vocês essa linha do tempo para a gente tentar refletir um pouquinho sobre alguns acontecimentos que levaram essas transformações na vida social do indivíduo. Aí aqui na linha do tempo, vocês podem perceber que inicia com o período da Idade Média até a Idade Contemporânea. E aí a gente tem, no período da Idade Média, uma das principais características, que era o teocentrismo, que era Deus como centro de tudo. E aí a gente tem alguns dados históricos relatando exatamente o período que ocorreu aí a Idade Média, de 476, com a queda do Império Romano, até 1453, com a queda do Império Romano do Oriente. E aí a gente tem na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, onde entra o antropocentrismo, que já muda, de ser a relação de ser Deus como centro de tudo e passa a ser o homem, e a valorização da razão e do humanismo. Aí esse vai de 1453 a 1789, com a Revolução Francesa. E a gente tem aí o período da Idade Contemporânea, de 1914, com a Primeira Guerra Mundial, a 1939, a Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente tem algumas características que levaram a alguns acontecimentos para se chegar ao que conhecemos como, vamos dizer assim, o mundo moderno, Então, de acordo com a sociologia, a modernidade ela se refere especificamente ao processo histórico de superação exatamente do período da Idade Média para a Idade Moderna. Então, de modo geral, a gente pode dizer que a Idade Moderna ela propiciou o advento de uma nova concepção da sociedade, porque as pessoas aí viam o teocentrismo, isso, Deus como centro de tudo, e aí começa a passar para o antropocentrismo e a valorização do homem. Então, esse é para análise sociológica, é um dos acontecimentos que vai ressaltar muito bem essa característica da mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Nesse contexto, então, pensadores sociais como Karl Marx, o Emile Durkheim, Max Weber e entre outros, eles começaram a elaborar teorias sociológicas que pudessem buscar e compreender elementos que pudessem caracterizar exatamente o que provocou essa modernidade. Aí tais autores eles tinham como intuito explicar, cada qual ao seu modo, como ocorreu a transição de uma mentalidade religiosa para uma concepção racional e científica. Só que com o passar do tempo, a promessa de progresso da modernidade
que foi conquistada, né, por meio do pensamento racional e científico, começou a ser questionado. Percebiam-se, então, né, que a razão e a ciência e também a técnica, elas não eram capazes, por si só, de garantir o progresso e a estabilidade da humanidade. Né? Embora as transformações sociais associadas à modernidade, elas tenham libertado o indivíduo da concepção, né, principalmente religiosa. Aí eu trago para vocês aqui essa tabela, comparando exatamente a modernidade do pós-modernismo, né, da pós-modernidade, que é exatamente onde entra aí o nosso conteúdo, que está relacionado exatamente a essas relações e essas mudanças, né, que ocorreram nesse período conhecido como pós-modernidade. Então, na modernidade, a gente tem a cultura elevada, a arte, a estetização, o conhecimento superior, a oposição ao público, a crítica cultural e a afirmação da arte. Na pós-modernidade, a gente tem o cotidiano banalizado, a anti-arte, a desestetização, o jogo com a arte, a participação do público, comentário cômico-social e a desvalorização do autor. Mas, né, o que seria de fato a pós-modernidade ou pós-modernismo? É um conceito sociológico, designa a condição sociocultural e estética prevalente no capitalismo após a queda do Muro de Berlim em 1989, que também é promovida de um nome com mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e sociedade desde 1950. Então, a pós-modernidade representa a culminação desse processo em que mudanças constantes se tornaram status e uma noção de progresso obsoleta. Aí aqui trago para vocês essa charge que vai relatar bem, né, o sentido da pós-modernidade. Então aqui o título já é Bem-vindos ao mundo pós-moderno. Então a gente a partir de agora vai começar a entender de fato o que seria esse mundo pós-moderno e identificar com mais clareza a diferença da modernidade. Então aqui a gente vê, né, o pai apontando para o filho pernas, que seria o automóvel, o cérebro, que seria a televisão, aí contato humano, né, esse contato que a gente tem através das redes sociais e não mais presencial, entre a questão cultural, quem amar, ideias, né, ideias de moral, de honestidade, Deus, né, é importante ensinar sobre a vida desde cedo, né? Então essa charge ele mostra bem essa relação de instabilidade que começa a ocorrer, né, nesse sentido que vai dar a ideia de pós-modernismo, diferente do que seria a modernidade. Eu vou citar para vocês também algumas ideias de alguns sociólogos, para vocês entenderem exatamente como é que ocorreu esse processo de modernidade para a pós-modernidade. Então, na década de 20, né, sociólogos como Theodor Adorno e Max Horkheim, eles consideraram que o desenvolvimento tecnológico industrial possibilitou não apenas a dominação do homem à natureza, mas também do próprio indivíduo, porque a partir daí, né, se antigamente, vamos dizer, as pessoas eram à mercê da religião, né, era dominada pelo teocentrismo, e a partir da modernidade começaram a se tornar alienadas, começaram a se tornar à mercê dessa indústria tecnológica, né? Então, o Theodor Adorno e Max Horkheim, eles possuem essa ideia, né, que o indivíduo ele acaba também ficando preso, né, e sendo manipulado por esse novo sistema que começa a se desenvolver. Aí, se por um lado o desenvolvimento científico e tecnológico se forma de forma inegável, melhorou as condições de vida do indivíduo moderno, por outro lado, propiciou exatamente, paradoxalmente, consequências devastadoras para a humanidade, né? Porque com isso começaram a surgir conflitos, grandes conflitos, e aí eu posso citar a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né? Que para alguns pensadores, vamos dizer assim, foi um estopim para mostrar essa instabilidade dessa relação do modernismo, dando-se o nome de pós-modernidade,
que é exatamente a partir do momento que deixa de ser estável para se tornar instável, deixa de tornar, vamos dizer assim, claro para se tornar duvidoso. Então, como eu tinha falado para vocês anteriormente, por si só, as questões tecnológicas e científicas não explicam algumas relações e mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Aí, com isso, surge-se a ideia do mundo pós-moderno, né? Ou seja, a pós-modernidade. E a partir de agora a gente vai começar a falar de um sociólogo muito importante e cai bastante questões, né, no Enem sobre ele, exatamente falando dessa pós-modernidade. Então agora nós iremos falar sobre o Bauman. Ele é um sociólogo polonês, onde ele dedicou inúmeros livros à compreensão da modernidade contemporânea. A sua produção teórica, ela visa transmitir de modo mais simples e dinâmico conteúdo das ciências sociais, então com mais clareza, para que as pessoas conseguissem compreender de forma mais clara o sentido do que seria essas mudanças que ocorreram ao longo do tempo, dando aí sentido à pós-modernidade. Então ele se tornou um grande filósofo, influenciador do período contemporâneo. Aí tem uma frase aqui muito importante dele, que é onde a gente vai começar a destacar aí, né, uma de suas teorias. Aí vivemos tempos líquidos, nada é para durar. Então a gente vai começar a estudar, segundo Bauman, a modernidade líquida e a modernidade sólida. Então essa frase ela destaca muito bem esse sentido, né? E o que seria a modernidade sólida? A modernidade líquida que a gente vai começar a ver agora. Então, aqui a gente tem algumas características sobre a modernidade sólida e líquida. A sólida, que a gente vai entender um pouco da ideia de Bauman sobre a modernidade sólida, que tem a ver com valores estáveis, consenso ético, instituições fortes. Na líquida, identidades diferentes e ideologias em constante mudança. Então, algumas características para diferenciar o que para ele seria a modernidade sólida e a modernidade líquida. Então, as teorias de Bauman sobre a sociedade atual. O Bauman se dedicou à compreensão da sociedade contemporânea, apresentando dois contextos diversos, que foi isso que eu citei anteriormente para vocês, a modernidade líquida e a modernidade sólida. Em seus livros, esse sociólogo ele utiliza a metáfora dos sólidos e dos líquidos como referência aos diferentes estágios da modernidade, enquanto o liquidez tem como característica a mudança de forma, os sólidos são estáveis e resistentes. Aí agora a gente vai começar a falar um pouco mais sobre o que seria essa mudança da modernidade sólida para a modernidade líquida, que seria essa resistência para a característica de transformação. Então, sobre a modernidade sólida, né, e a mudança do sólido para o líquido. Tudo que era sólido se desmancha no ar. Tudo que era sagrado é profanado e as pessoas são finalmente forçadas a encarar com serenidade sua posição social e suas relações recíprocas. Transformação da modernidade, dos seus aspectos sólidos para a liquefação. Construção de nova ordem definida pela economia. E aí eu vou lembrar para vocês aquela linha do tempo que eu trouxe para vocês, falando sobre a questão da mudança da Idade Média para a moderna até a contemporânea. Então a gente já começa a ver essa relação, essa mudança, de acordo até com essa citação, da solidez, né, para um novo estado, né, que tem a ver exatamente com essa mudança, vamos dizer assim, de relações sociais e também pessoais. Era urgente derreter os sólidos para que o mundo se tornasse previsível e administrável. Derreter os sólidos, crenças e tradições que permitiam que os sólidos resistissem à liquefação. Limpar a área para o surgimento de novos sólidos duradouros e perfeitos, a construção de um mundo novo. Primeiro sólido a ser dissolvido, o impedimento da atuação de movimentos sociais, a fim de construir uma nova ordem, eliminando os direitos. Então, aí começa a relembrar para vocês questões, né,
vamos dizer assim, de traduções, vou citar como exemplo, até familiares, que a gente poderia caracterizar como uma questão sólida, representando essa modernidade sólida, segundo Bauman, e as mudanças que ocorreram, inclusive éticas e na relação, né, de parentesco, aí dando sentido de modernidade líquida. Nova ordem surgiu com o derretimento dos grilhões, que aprisionavam a liberdade individual de escolher e agir, que só seria sanado com a flexibilização, a desregulamentação e a liberação do mercado, né? Essa última característica eu acho bem forte, porque de fato, como eu tinha citado para vocês anteriormente, segundo a ideia do Theodor Adorno e do Max Horkheim, a questão de se trazer, vamos dizer assim, melhoria para a vida do ser humano, mas aí, né, faz até sentido com esse último tópico, no sentido que fala derretimento dos grilhões, mas aí, né, a gente esquece que acabamos tornando alienados a esse sistema capitalista, a questão do consumo, do consumismo. Então é nesse sentido que o Bauman também ele vai retratar sobre essa modernidade líquida e essa modernidade sólida. E a gente vai começar a falar um pouquinho mais agora sobre o que seria a modernidade líquida. A liquidez de Bauman. Líquidos mudam de forma muito rapidamente, sob menor pressão. Na verdade, são incapazes de manter a mesma forma por muito tempo. Amor líquido é um amor, até segundo o aviso. O amor a partir do padrão dos bens de consumo, mantendo-os enquanto eles te trouxerem satisfação e o substitua por outros que prometem ainda mais satisfação. Então, essa liquidez, segundo Bauman, seria o que a gente vive atualmente, né? Que é tudo muito rápido. Vamos dizer assim, sob o menor apego, né? Sobre o menor apego, porque vão surgindo novas coisas, vão surgindo, vamos dizer, nova mercadoria, e a gente vai se apegando cada vez mais à questão do consumo, trazendo essa relação aqui para a atualidade, falando sobre a questão capitalista. E também, né, como citado aí, segundo Bauman, a questão do amor líquido, que é um amor até segundo o aviso, né? Porque quando surge uma nova coisa, a gente deixa de amar a anterior para amar a outra coisa. Então dá essa relação de liquidez segundo Bauman. A vida líquida se caracteriza por não manter rumo determinado, por viver na precariedade e incerteza, porque nada mantém muito tempo sua forma. A vida consiste em uma série de novos começos incessantes. Procuramos finais rápidos e indolores. No viver líquido se deve saber como desfazer-se das coisas antes de se apegar a elas. Nosso mundo líquido moderno sempre nos surpreende. O que hoje parece correto e apropriado, amanhã pode muito bem se tornar fútil, fantasioso ou, lamentavelmente, equivocado. Todos precisamos ser, como diz a palavra da moda, flexíveis, né? Então, dá para entender muito bem o que Bauman queria retratar sobre essa questão da modernidade líquida, né? Desse desapego a regras, vamos dizer assim, a leis, né? No sentido, né? Nesse sentido, a gente percebe que realmente vão se mudando, se modificando constantemente a questão ética, a questão religiosa, familiar. Então, algo que é bem flexível. O conceito de modernidade líquida foi criado para explicar a fragilidade da sustentação do mundo hoje. Fluidez é a qualidade dos líquidos e gases, sendo uma variedade dos fluidos, tem suas moléculas mantidas num arranjo ordenado que atinge poucos diâmetros moleculares. Os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com facilidade. E de fato é o que a gente vive atualmente, né? Que a gente vive uma constante mudança. Então, conceitos são constantemente transformados e modificados, trazendo essa liquidez do mundo atual. Então, para finalizar a ideia de Bauman sobre a modernidade sólida e modernidade líquida, trago para vocês essa tabela, relatando exatamente algumas mudanças, principalmente na relação do trabalho,
né, na vida dos indivíduos. Então, a gente tem na modernidade sólida fábrica, na líquida empresa. A gente tem permanência na sólida e líquida impermanência. E eu posso citar aí também como exemplo questão de leis, né, que vai trazendo, modificando e trazendo a instabilidade para a vida dos trabalhadores. Aí a gente tem na sólida fronteirizado e na líquida desfronteirizado. Aí, equipe, rede, rigidez, flexibilidade, reprodução, criatividade, administração, a gestão e incertezas, né? Porque infelizmente a cada dia que se passa a gente vê mais instabilidade, principalmente também em assegurar a questão de empregos, né? Porque a gente vê cada vez mais menos concursos públicos, onde traz essa estabilidade, e mais empresas terceirizadas que trazendo a instabilidade. Então hoje a gente vive mais relações referente à pós-modernidade do que a modernidade em si. Ou seja, estamos mais relacionados à modernidade líquida do que à modernidade sólida. E aí deixo para vocês essas questões, para vocês responderem, está no módulo de vocês. Essa primeira questão da leitura sociológica, ela se encontra na página 6, então vocês irão fazer a leitura desse texto do Bauman, que é a modernidade e a fé do futuro, e responder essa questão abaixo, é apenas uma questão. Aí, como a obra Deuses do Mundo Moderno, do pintor mexicano José Clemente, serve de crítica à fé na modernidade mencionada por Bauman na leitura sociológica. Então, vocês vão analisar a obra, né, desse autor, que é o José Clemente, que se encontra na página 5, e vão analisar a obra que se encontra na página 5 no módulo de vocês com esse texto do Bauman, a modernidade e a fé do futuro, e fazer essa comparação. Eu peço que vocês respondam essas questões num caderno, não esquecendo de me enviar, né, porque elas valerão como uma pontuação para a nota do quarto bimestre. Aí a próxima atividade que vocês irão responder, a próxima questão, é essa aqui, que também é uma leitura de interpretação, que é da página 8. Então, vocês irão fazer a leitura desse texto, também do Bauman, falando sobre a modernidade líquida e sólida, que é a metáfora dos sólidos, dos líquidos nas relações humanas, e irão responder a questão aqui que tem organize as ideias. Então, essa é da página 8. Aí, além dessa, vocês irão responder essa aqui. Essa aqui, ela se encontra na página 9, também é apenas uma pergunta, faz a leitura do texto e responde. Aí tem essa da página 10. Então, página 10 também interpretação. Vocês irão responder a atividade sociológica, ler esse trechinho aqui dessa música, responder a questão abaixo, e da leitura sociológica, né? Vocês irão ler, fazer a leitura aqui dessa reflexão. E para finalizar, vocês irão responder a da página 11, que é uma interpretação da charge apresentada aí, certo? Ao final do dia, não esqueçam de me enviarem as respostas e as justificativas, né? Para mim irei fazer as anotações de quem está entregando as atividades para a pontuação final.